bem aí? Então, Nicolas. Tem Nicolas e Nicolas, né? Hoje. Tem dois Nicolas. Vocês estão me ouvindo bem aí, gurizada? Deixa eu compartilhar com vocês aí. Deixa eu para vocês acompanharem. Eu acho que eu consigo ligar uma câmera virtual no OBS. E aí vocês conseguem ver exatamente o que eu tô transmitindo para a live. Deixa eu ver aqui. Cadê a câmera? Pause vídeo. Tá. Vídeo. Cadê a câmera? Aqui. Ou vai aparecer o que tá no OBS ou. Aí. Estão enxergando? Tá. Não tá. Espelhado? Não. Tá, mas não é o contrário. Tipo, o que era pra estar na esquerda tá na direita. Meu mouse tá na esquerda aqui, ó, girando. Tá, então fechou. Tá, fechou. Deixa eu só ligar meu retorno aqui. E a gente já continua de onde a gente parou. Acho que entrei na live tomando um AD, né? Eita, vamos lá. Seguinte, então, vamos continuar de onde a gente parou. Mas primeiro, só para ter certeza, vocês chegaram a fazer o cursinho lá que eu falei? Nicolas e Dudu. Um vídeo só? E até o 5 e 6, tá. É, a meta era ir até o 5 e o 6, assim, né? Mas só para ter certeza mesmo. Pra, pra gente, né, discutir aqui e eu saber onde vocês estão mais ou menos. Eu esqueci de botar na live lá, mas agora eu mandei um link lá, caso alguém visualize lá. Tá lá o link. Mas só para recapitular, tá? Esse curso que eu mandei lá, vou até mostrar na tela aqui, ele não é um curso meu. Esse aqui é um curso gratuito que tem na internet, tá? E ele é um curso muito bom. Faz um tempo que eu dei uma olhada nele, mas ele te ensina o basicão ali do HTML e do CSS. Eu não lembro se ele entra no JavaScript, mas eu acho que entra. Eu acho que até deu uma evoluída aqui, ó. JavaScript com objeto, funções, fotos, formulários, tem várias coisinhas aqui. Então é bom vocês fazerem esse curso aqui, porque primeiro ele é de graça, né, gente? Então, né, é difícil achar uma coisa boa de graça e a gente tem uma coisa boa aqui nas mãos. Se vocês quiserem assinar ali, ele tem a versão paga, aí é melhor ainda, né? Dar um apoio lá pro cara. Mas se vocês quiserem fazer só ele, só para ter uma noção melhor, ele tá aí. Façam ele, ele é muito bom. Eu pedi para vocês pegarem exatamente essas aulas aqui, ó, da 0 até a 6. Por quê? Porque é o que a gente conversou até agora, tá? Então, a aula 0, 1, 2 e a 3 é mais conceitos, assim, fala sobre outras coisas, não fala diretamente sobre programação, né? Fala sobre a internet, sobre várias coisas, explica sobre o curso, essas coisas todas. Aqui tem o conteúdo para o site, então o conteúdo para o curso, o que vocês vão usar e tal, dá para fazer o download ali. E é a partir da 4 que realmente assim eles começam a falar ali sobre HTML5.
Do 4 até o 6 é basicamente as mesmas coisas que a gente aprendeu na primeira e na segunda aula aqui que a gente fez juntos, tá? Então, vocês não vão ver muita coisa diferente. Mas aproveitando, né? Alguém aqui da call, algum de vocês viu algo que chamou atenção, que ficou com dúvida, que achou diferente, sei lá? Entendi. Uhum, show. Concordo com vocês, gurizada. Cara, não falo nada, né? Tem que abrir o microfone pra falar, tá? Pra eu não ficar sozinho aqui. Mas enfim, vou presumir que vocês não têm dúvidas, tá? Pra gente poder avançar. E só recapitulando aqui, eu vou abrir o nosso sitezinho que a gente estava desenvolvendo para ver em que ponto que ele ficou. Pera aí. Que era um sitezinho só de, né, não tinha nada muito aqui, ó. Nada muito interessante nesse site. Era só pra gente testar mesmo o HTML, as coisas, tudo. Ah, tá, parece que tá com zoom, né? Mas o que que a gente desenvolveu aqui? Imagem, texto, um linkzinho, né? Saiba mais aqui. E esse botãozinho que quando clica, ele dá essa, faz o Google desaparecer ali, ó. Show de bola. Bah, aprendi a fazer uma coisinha legal. E quando clica de novo ele volta, né? Aprendi a fazer uma coisinha. Aqui tá o código. Então, não tem muita coisa. A gente fez dois arquivos, um HTML e um CSS. Deixa eu só dar um zoom maior aqui. Eu tô só com a tela, tá? Que eu tô. Ainda não consegui montar meu computador aqui na casa nova. Então, se eu começar a falar alguma coisa que vocês não estão vendo, me avisem aí, por favor. Falando do código aqui, a gente fez aqui uma estrutura para a imagem do Google. A gente fez uma estrutura aqui para o texto, né? Para o título, melhor dizendo, principal. E aqui a gente começou a fazer a estrutura. O texto, uma div básica, né? Com aquele botão de ação lá, clique aqui. E um rodapézinho ali com um saiba mais. E aqui embaixo ficou o nosso JavaScript, que na verdade é um jQuery, né, que eu falei para vocês, é uma biblioteca pronta do JavaScript e ela facilita bastante a vida de quem está começando. E aqui é a ação de fato ali, que quando clica no botão faz a imagem desaparecer. Então, só recapitulando algumas coisinhas, essa hashtag aqui, jogo da velha, sustenido, representa um ID. E esse pontinho aqui representa uma classe. Tem alguém com o microfone aberto aí, hein? Se liga para não vazar áudio. Esse ID aqui da ação tá aqui, ó. ID igual ação é o ID do botão. Então ele diz aqui, o JavaScript aqui está dizendo que eu quero esse elemento aqui. Esse elemento é o meu alvo, digamos assim. E on é uma função que é quando tu captura uma interação, digamos assim, uma ação daquele alvo. Então aqui eu estou identificando o meu alvo e aqui eu estou abrindo uma função em cima dele que eu quero capturar o comportamento. No caso, qual é o comportamento? Clique. Então eu estou dizendo que quando clicar nesse carinha aqui, eu quero que aconteça alguma coisa. O que que eu quero que aconteça? Uma função. E aí dentro dessa função tem o que eu quero que execute, que no caso eu tenho um outro alvo aqui, que é o logo do Google, e aqui uma outra função, que é um fade, né? Fade é transparência. Não, transparência não. É desaparecer aos poucos. Eu não sei como explicar o que que é um fade para vocês. Um degradê, um...
sei lá. Acho que deve ter uma palavra melhor aí no português para explicar o fade. Não é desaparecer. Mas enfim, é desaparecer de forma suave. Não, isso aí tu tá falando de fade de cabelo, né? De corte de cabelo. Disfarçado. Tem o low fade, o não sei o quê. Eu acho que é isso, eu acho que é esmaecer. É isso aí, só que eu não sei. Isso, seja bem-vindo, Liro. Liro. Ó, o Liro apareceu lá na Twitch. Vai dar um oi. Mas é isso aí, esmaecer. Eu acho que essa é a palavra correta do português. Se bem que, cara, é estranho, né? É uma palavra estranha. Tudo bem. Eu não ouvi o áudio do Liro lá na Twitch. Acho que o meu retorno tá ruim. Peraí, deixa eu só mudar aqui o meu retorno. É o. Pra onde é que eu tô mandando mesmo? Trabalha com áudio e vídeo, né, ô Gabriel? Boa. Agora eu acho que eu vou escutar. E aí, gente, essa é a estrutura do nosso código, basicamente. E essa estrutura que a gente desenvolveu, para quem está chegando agora também, né? É basicamente o que faz esse site aqui existir, né? Essas cores, essa disposição, tipo o título centralizado, a imagem aqui e tal, né? E esses eventos, tipo clicar aqui no link, clicar no botão e fazer a imagem sumir devagarzinho, aí clica e ela aparece de novo. Então, tudo isso tá nessas duas primeiras aulas ali, onde eu explico HTML, CSS e um pouquinho de JavaScript. Só que, falando isso, a gente ainda não entrou no que de fato é programação, tá? Porque programação não é isso que a gente está mostrando aqui. A gente precisa conhecer o HTML, o CSS e o JavaScript para que a gente demonstre de uma forma visual aquilo que a gente está desenvolvendo. Então a gente pode estar desenvolvendo um site, desenvolvendo um sistema, desenvolvendo um jogo, um aplicativo, a gente pode estar desenvolvendo N coisas. A gente vai precisar de uma maneira para visualizar isso. Como a gente está falando sobre linguagem web, então a gente está desenvolvendo um site. Mas dependendo da linguagem que a gente fosse aprender, a gente estaria ali desenvolvendo um aplicativo, um programa para um computador, ou seja lá, um jogo, ou seja o que for. Tem linguagens que não têm uma interface. O que é interface? É essa interação do com o usuário. Vocês vão ouvir bastante falar a palavra usuário, tá? Na programação. Até uma vez um palestrante estava participando de um seminário, o palestrante falou para mim assim, só existe dois lugares que se usa a palavra usuário, na programação e quando vai se falar sobre uma pessoa que usa drogas, né? Que daí a gente fala usuário de drogas. Mas na programação é extremamente comum falar usuário. E o usuário nada mais é do que a pessoa que utiliza, que interage com aquilo que a gente está desenvolvendo. No caso, a pessoa que entra no site é um usuário. A pessoa que usa o sistema é um usuário. A pessoa que baixa o aplicativo, usa o aplicativo, é um usuário. E por aí vai. Então, interface é essa forma visual de se comunicar com o usuário, de interagir com o usuário e a forma como ele interage com a aplicação. Então, isso aqui a gente poderia dizer que é uma interface. Só que a programação, ela trabalha nos bastidores da interface, fazendo com que as coisas aconteçam de determinadas formas e seguindo algumas regras. E hoje é sobre isso que a gente vai falar.
Basicamente, a gente vai falar sobre os conceitos de o início, digamos assim, dos conceitos básicos de lógica de programação. Até tinha que mudar esse título da live aqui, de lógica de programação. Vou botar aqui, atualizei, pronto. Por que que a gente precisa conhecer isso, tá? Não importa a linguagem que vocês vão trabalhar, se vocês vão fazer site, sistema, aplicativo, blá blá blá. Não importa o que que vocês vão trabalhar. A lógica de programação, ela é sempre a mesma. Então é muito comum um programador conhecer mais de uma linguagem. Só que, como eu falei lá na primeira aula, aprender uma linguagem de programação é quase igual a aprender um novo idioma, tá? E então, peraí que eu tô vendo que eu acho que o Ricardo criou mais um, criou mais um cadastro. Cada aula criado, o Ricardo cria um cadastro novo. Deixa eu ver aqui. Cadê o Ricardo? Daqui a pouco ele aparece. Ô, Dudu, vê se ele não mandou nada no Whats lá. Diz pra ele entrar que eu já configurei pra ele. Mas, então a gente vai começar hoje a falar sobre o que realmente é programação, falar sobre lógica de programação, entender um pouco mais sobre como funciona os bastidores, né, a parte de trás, ou até a gente poderia talvez comparar isso com a forma como o sistema pensa. A gente vai começar a construir a forma como o site e o sistema pensam. Porque o usuário ele só interage com a interface, só com a parte da frente. Então, se o sistema fosse um ser humano, vamos supor assim que o usuário ele estende a mão para cumprimentar outra pessoa, né? Mas o que se passa na cabeça daquela pessoa, o comando que o cérebro dá para aquela pessoa estender a mão e cumprimentar de volta, né? Ou dar um sorriso, todos esses comandos acontecem no cérebro através de estímulos e de lógicas também. E é isso que a gente vai começar a entender hoje como fazer. Ó, Ricardo, chegou bem na hora, Ricardo, chegou bem na hora. Tava resumindo aqui. Então, basicamente, gente, o que que é lógica, né? Antes da gente falar de lógica de programação, vamos entender um pouco o que que é lógica. Perguntando para vocês aí, como vocês entendem, né? Como vocês explicariam a palavra lógica? O que que vocês entendem por lógica? Um de cada vez, tá? Aham, entendi. Deixa eu falar, depois eu falo. É melhor tu começar então, né? Porque lógica pra mim é tipo o que eu consigo usar no meu raciocínio. Tipo, eu não preciso fazer um cálculo de um mais um. Uso a lógica de que eu sei que é dois. Não sei, Entendi, não define exatamente isso. entendi. Mas deu pra A única entender. coisa que eu uso mais a lógica é do que, tipo, calculando conta. Sim, Seria algo racional. Assim, um mais um é dois. E é mais um é dois. Tem certeza? racional. Eu não tenho certeza se o áudio de vocês está saindo na live, mas eu acho que tá. Mas fiquei na dúvida agora. Mas enfim, tem mais alguém aí que queira explicar o que que entende por lógica? Ricardo, aproveita que é o teu momento. Aproveita que é o teu momento.
tô recém começando pra chegar nessa lógica lá. Tipo, comecei a fazer aquele site, né, só quero fazer até essa aula 5 ali, né? 6. Mas eu já meio que me avancei aqui, eu sou meio... Sabe como é que eu sou, né? Imperativo, vou dizer assim. Então eu fui já Sim, fazendo alguma coisa aqui. muito. É, bastante. Então eu já fiz alguma coisa. Acho que lógica, eu quero chegar naquela lógica lá, né? Bacana aquele site. Então, não sei se dá para fazer isso também, depois que eu pegar, no caso que eu pegar a mãe de fazer ali, eu acredito que eu vou conseguir fazer, que nem o site que eu fiz ali do casal, né? Botar, pegar e Uhum. botar um negócio assim que vai apertar e vai mexer em imagem. Ah, muito show de bola que ele faz. Acredito que eu vou Tá, conseguir tu, fazer tu tudo isso foi mais aí. pro lado da lógica de programação, né? A, a Isso, pergunta, a pergunta mais é lógica. Esquece a programação. Pensa assim é, no eu tô conceito de lógica. O dependendo. que que é lógica? Tu usa lógica no dia a dia? Ah, sim, verdade. É lógico que eu vou chegar lá. Eu só não sei como é que eu vou chegar lá, mas eu vou chegar lá, entendeu? Exemplo, né? E, e os Nicolas? Algum de vocês quer tentar explicar o que que é lógica? Não deixa pro outro, né? Aí nenhum fala. Mas tudo bem. Eu vou seguir então. Mas assim, gente, lógica, vamos começar que lógica não é uma coisa tão simples de se explicar, tá? Eu vou colocar aqui no navegador aqui que eu tenho uma colinha que eu fiz há um tempo atrás. Deixa eu ver aqui. Aham, visualizar. Pronto. Lógica não é uma coisa tão simples de explicar, tá? Mas eu tenho aqui um conceito aqui para nos ajudar, ó. Vou voltar aqui. Palavra lógica, a gente pode. Deixa eu ver se eu estou compartilhando aí. Então, a palavra lógica pode denotar tanto um conjunto de regras racionais para a obtenção de um conhecimento, quanto a área da filosofia que estuda a validade formal das proposições linguísticas e matemáticas. Olha aí, que confuso. Organização e planejamento das instruções assertivas, etc., em um algoritmo a fim de viabilizar a implantação de um programa. Isso aqui ficou meio quebrado aqui meu texto. Mas, enfim, é meio complicado de entender o que que é lógica, né? Não é tão simples de explicar. Mas existe algumas coisas que a gente usa no dia a dia que a gente usa a lógica às vezes até sem perceber. Por exemplo, né, vou usar o exemplo que vocês citaram ali. Eu sei que um mais um é 2. Então eu não uso mais assim, eu não conto mais nos dedos um mais um, por exemplo, né? Eu não conto mais 2 mais 2. Teve um tempo na minha vida, quando eu estava na primeira série, sei lá, que eu precisava contar nos dedos para chegar no número. Hoje eu não faço mais isso. Só que isso não é exatamente lógica. Isso aí a gente pode dizer que é um conhecimento, né, adquirido e talvez até algo decorado. Como são números tão baixos, a gente já decorou que um mais um é 2, 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6 e por aí vai. Agora, se eu perguntasse assim, quanto é 927 mais 352? É uma, é uma proposição que a gente não tem esse conhecimento decorado. Então, a gente precisaria calcular isso, né? E usaria a matemática, usaria fórmulas, usaria o conhecimento que a gente adquiriu com o tempo para chegar no nosso objetivo. Na matemática se usa muito a lógica, porque, por exemplo, se 2 mais 2 é 4, então 3 mais 3 é. Aí tu chega a um resultado 6. Como é que tu chegou ao resultado de 6? Porque se 2 mais 2 são 4, eu usei a mesma fórmula, eu usei a mesma estrutura, eu usei o mesmo método
para 3 mais 3 e descobrir que é 6. Isso é lógica. Se eu falar para vocês assim, ah, ah, o fulano, ele tem 19 anos. Ele é maior de idade ou menor de idade? Vocês vão responder, ah, ele é maior de idade. Por quê? Porque ele tem mais de 18 anos. Aí a gente começa a montar a lógica. A gente tem uma regra. Qual que é a regra? Todas as pessoas eh, com 18 anos ou mais são consideradas maior de idade, certo? Essa é a regra, essa é a instrução. A lógica vem em cima disso, que eu vou dizer assim, ó, quantos anos tu tem, Dudu? Diz pra mim aí. Tenho 20. 20. O Dudu é maior de idade ou menor de idade? A gente vai, obviamente, é maior. Por que que ele é maior? Porque ele tem mais de 18. Então, se o Dudu tem igual ou mais de 18, ele é maior de idade. Então, ele tem, quanto falou mesmo? 20? Esqueci já. 20, tá não? 20? Então, ele tem 20. 20 é maior ou menor de 18? É maior. Então, ele é maior de idade. Nicolas Nicolas da Paula, quantos anos tem? Eu tenho 16. O Nicolas é maior ou menor de idade? Menor de idade. Por quê? Porque a idade do Nicolas é menor de 18. Então, ela está, né, abaixo da regra que a gente estabeleceu. Então, a lógica, ela sempre vai funcionar dessa maneira. E vai ter uma regra ou até uma experiência, um conhecimento, que às vezes a gente usa a lógica em cima de experiências próprias, entendeu? Tipo assim, olhei para o céu e vi uma nuvem se formando, uma nuvem escura se formando e um vento chegando. O que que tu presume que vai acontecer? Vai chover. Como é que tu sabe que vai chover? Alguém te falou que vai chover? Não, mas eu sei, né, por experiências anteriores, que quando as nuvens se formam no céu e quando o vento começa a soprar e a temperatura cair, vai chover. Então a gente pode montar uma lógica em cima disso. Toda vez que o tempo escurecer e a temperatura cair, vai chover. Isso é uma lógica. E aí a gente tem milhares e milhares de lógicas aí acumuladas dentro do nosso conhecimento, da nossa memória, da nossa vivência e às vezes até dos nossos instintos, né? Às vezes a gente só age por instinto baseado numa lógica que às vezes a gente nem pensa, a gente só age. Então, voltando ali, né, para nossa programação, tentando explicar um pouco o que que é lógica, a gente vai para lógica de programação. Mas vocês escrevam não, né? Mas memorizem isso que eu vou falar para vocês agora. A lógica de programação, ela está muito, 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 muito alinhada com a nossa vida no dia a dia. Vocês vão ver semelhanças e vão começar a ver as coisas de uma maneira diferente. Isso aconteceu comigo e eu vi acontecer também com outras pessoas que começaram a estudar programação. Quando a gente começa a entender a lógica e pensar de uma maneira mais racional e pensar de uma maneira mais com essa estrutura, talvez menos instintiva, menos emocional e tal, o nosso pensamento muda, a nossa mentalidade muda e a nossa maneira de ver as coisas mudam. Hoje eu vejo assim o universo, a natureza, as coisas. Cara, existe uma lógica incrível por trás de tudo. Tu vê assim variáveis, tu vê várias situações que tu começa a admirar, digamos assim, a natureza de uma maneira diferente do que tu fazia antes. Antes tu comia uma laranja porque o gosto é bom. E aí depois que tu começa a estudar e entender o que por exemplo, a reação do suco cítrico é, no teu paladar, na tua língua,
e tal, tu começa a viajar nisso e entender de uma forma, contemplar, talvez seja a palavra certa, de uma forma totalmente diferente. E vocês vão começar a ver as coisas dessa maneira. Mas vamos para lá que já estou indo para um âmbito muito filosófico da coisa. Primeira coisa para a gente falar de lógica de programação é a variável. O que que é uma variável? Tá? A palavra variável, ela já te dá uma ideia do que ela é. Se é variável, não é fixo, não é estático, não é estagnado, não é imutável, talvez, né? Se varia, por exemplo, assim, a temperatura, ela é fixa ou variável? Variável. A gente não tem a mesma temperatura todos os dias. Tem dia que está mais quente, tem dia que está mais frio. Então a gente tem uma temperatura variável. O barulho é fixo ou variável? Variável, né? Às vezes está fazendo mais barulho, às vezes está fazendo menos barulho. E por aí vai. Na programação, a variável ela tem um conceito, tá? Ah, isso que está na tela aí seria o conceito, digamos assim, técnico. Variável é um espaço na memória do computador destinado a um dado que é alterado durante a execução do algoritmo. Eu já vou explicar o que é algoritmo, tá? Para funcionar corretamente, as variáveis precisam ser definidas por nomes e tipos. Isso varia um pouco de linguagem para linguagem. Tem linguagem que tu tem que dizer o que aquela variável é e o que ela armazena, senão não vai funcionar. E tem linguagens que nem o PHP, eu posso falar muito bem do PHP porque eu tenho aí quase 15 anos de PHP, e o PHP tá nem aí para ti. Se é um texto, se é um número, se é uma imagem, o que que tu vai botar dentro da variável? Ele não tá nem aí para ti. Tem linguagens que tu diz assim, ó, essa variável, ela vai ter um número. Se tu tentar colocar um texto dentro dela, a aplicação quebra e mostra na tela ali um erro. O PHP não está nem aí. O JavaScript também não é muito, né, de maneira geral, digamos, ele não também não está muito aí, não se importa muito com isso. Então, assim, ó, pensem assim, ó, a variável, ela é como se fosse uma caixa vazia. E dentro dessa caixa vazia tem um espaço. Esse espaço aí tu pode colocar, armazenar alguma coisa. Então eu vou dizer assim, ó, eu tenho uma variável aqui chamada caixa de bombom. O que que eu vou armazenar dentro dessa variável? Eu vou armazenar bombom, tá? Então dentro dessa caixa, digamos assim, vai ter bombom. E aí a gente vai ver isso na prática. Bora pro código. Eis o nosso código, tá? Eu vou deixar esse botãozinho aqui porque ele está funcionando. No JavaScript, a gente declara uma variável com essas três letrinhas, var, que significa variável. Depois do var, a gente bota o nome da variável, que eu falei caixa de bombom. Se eu fizer isso, eu estou dizendo, lembra que eu falei que a variável é um espaço na memória do computador e tal, armazenado, né, destinado para guardar alguma coisa. Se eu fizer isso, a variável já existe, só que ela não tem nada dentro dela. Acho uma maneira mais fácil de mostrar para vocês direto no navegador, que o JavaScript permite a gente fazer isso. Aqui, ó. Eu vou abrir aqui uma estrutura aqui do lado. Vocês conseguem ver aí? Eu não sei se quando eu compartilho estão vendo. O JavaScript ele permite eu executar comandos direto no navegador, então é bem tranquilo. Eu só não sei se está muito visível. Aqui. Ó, vou fazer a mesma coisa. Var caixa de bom. Pronto. Fiz isso, a variável já existe. Dei um Enter, não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Primeiro, eu não armazenei nada dentro da minha caixinha.
chamada caixa de bombom da minha variável. Eu não botei uma informação, nenhum dado dentro dela. E segundo, eu também não fiz nenhuma manipulação de interação ali para que a gente visualizasse o que está dentro dela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aprender aqui o comando alert, que é um comando do JavaScript, que ele simplesmente printa um balão na tela com o que tu botar aqui dentro. Então, eu vou botar aqui, tipo, olá, gurizada. Não, olá, gurizada, não. Fala, gurizada. Ó, vocês estão vendo essa? Dá pra ver aí? Não sei se dá pra ver. Dá, né? Vocês estão vendo esse balão que apareceu aqui com um OK? Isso é resultado do alert. Que, né, se a gente traduzir para o português, é um alerta. Então, é bem isso aqui mesmo. Uma outra forma da gente interagir é o console.log, que ele vai fazer o quê? Ele vai gerar um log, que é uma... Como é que eu vou explicar o que é um log? Eu não sei como é. Mas log é uma informação que tu registra em algum lugar, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Fala, gurizada. Seguindo a estrutura que a gente já aprendeu no JavaScript, né? Que primeiro é o nome da função e aqui dentro é o parâmetro. Aqui é a mesma coisa, ó. Função e o parâmetro aqui dentro. Feito. A diferença do console.log e do alert é que o alert printa na tua cara ali com um balão no teu navegador de uma forma mais escandalosa, digamos assim. E o console.log ele cria um log, cria um registro dentro aqui da aba console do navegador. Então ele está aqui, ó, bem mais tranquilo, bem mais sucinto. E se o usuário tivesse só usando aqui o site, as coisas estariam sendo printadas ali no console.log e ele não estaria vendo, não estaria visualizando. Já o alert não tem como, o alert ele vai ver na cara dele. Então aqui, ó, voltando aqui para minha caixa de bombom. Var caixa de bombom, tá? Criei a minha variável, mas eu quero botar uma informação para dentro da minha variável, pra dentro da minha caixa de bombom. Por quê? Porque se eu der um alert aqui na caixa de bombom, ó, apareceu undefined, né? Indefinido. Ele não sabe o que que se trata essa caixa de bombom. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa caixa de bombom e vou colocar um texto dentro dela. Como eu já declarei ela aqui, eu já usei esse var aqui, daqui para frente eu não preciso mais usar esse var. Então, eu vou dizer que é a caixa de bombom. Para colocar algo dentro da caixa, a gente usa o igual, tá? E aí eu vou botar um texto. Qual que é o texto? Deixa eu ver um bombom aí bom. Sensação. Sensação eu gosto. Se eu fizer isso, der um Enter, plum. Ele só printou aqui, mas esse print aqui é normal, ele só informa ali o que tu fez. Mas ele não executou o alerta, né? Para eu executar o alerta, eu vou ter que fazer um alert na caixa de bombom. Eita, caixa de bombom. O que antes apareceu escrito undefined, agora quando eu apertar Enter, vai aparecer sensação. Tá vendo? Por que que apareceu sensação e não apareceu caixa de bombom? Porque caixa de bombom é o nome da variável. Quando a gente usa um alert, um console.log ou qualquer outra forma aqui, se eu quisesse que esse texto aparecesse aqui embaixo escrito ou sei lá o que, né? Ele vai mostrar o que está dentro da variável e não a variável em si. Então é para isso que serve variáveis, para a gente armazenar a informação. E como variável ela não é fixa, a gente pode pegar aqui caixa de bombom e botar sensação e sei lá
vir aqui e colocar outra informação. Amor carioca. Pronto. Se eu der um alert agora na caixa de bombom, vocês acham que vai aparecer o quê? Sensação ou amor carioca? O que que vocês acham? Fala comigo, gurizada. Estão Eu dormindo? acho que vai aparecer os dois. Quem mais se arrisca aí? Vai apare- Eu acredito que vai aparecer o último ali, Amor Carioca, porque eu acho que ele anula o primeiro, né? Vai aparecer o quê? Amor carioca. Acho que Amor Carioca, cara, é anula ali, né? Por que que apareceu amor carioca, Ricardo? Lá na primeira aula tu ensinou isso pra nós lá sobre na div, tu bota o que tu botar ali no primeiro, se tu botar alguma coisa lá adiante, eu acredito que é isso, né? Vai, vai ler lá adiante, quer dizer, né? Nem aí embaixo, foi o último que foi que vai aparecer, eu acredito. É, tá certo, mas a explicação não tá tão precisa, mas tá certo. Não estou tão explicando, mas explica aí pra eles aí, então, melhor, né? Eu A, não sou a programador ainda, né? explicação ela é bem mais simples, tá? Como Ensina eu bastante. coloquei isso aqui dentro da caixa, se eu tentar colocar outra coisa, vai simplesmente substituir o que tinha dentro, entendeu? Aqui tinha sensação. Quando eu desci na segunda linha e botei amor carioca, ela vai aparecer o que está na segunda linha. E assim por diante. Eu poderia botar. Tem um que é ópera, né? O nome. Botar ópera, botar, sei lá, diamante negro, né? E por aí vai. E aí, eu nem sei se eu estou usando a mesma marca, mas enfim, bis. E aí, quando eu der o comando de executar a caixa de bombom, vai aparecer bis. Por quê? Porque cada vez que eu atribuir um valor para a caixa de bombom, ele vai substituindo o anterior. É possível colocar tudo isso aqui dentro da caixa de bombom e ainda assim aparecer todos eles? É possível, mas isso é uma outra coisa que a gente vai aprender mais para frente, tá? É que eu só estou tentando explicar para vocês o que que é uma variável. Daria para a gente já atribuir o valor, por exemplo, assim, ó, eu vou criar uma variável chamada cor, tá? Eu não preciso declarar ela e depois adicionar, eu já posso adicionar tudo aqui, ó, se eu quiser, ó. E aí dá um alerta na cor e vai printar verde. Aí eu já economizo pelo menos uma linha aqui, né? Ao invés de estar criando. Tem linguagens que tu tem que fazer exatamente assim. Tu tem que criar, que foi o que eu falei antes ali. Tu tem que criar ela, a variável, dizer o que que vai ter dentro dela, se vai ser um texto, um número, alguma coisa assim, e depois tu botar dentro dela o que tu quer. E se tu tentar botar uma coisa que não é o que para que ela foi feita, dá erro. A variável pode ser usada de forma dinâmica, porque a gente está usando a gente está usando a ideia de, a gente está falando sobre lógica de programação. Então a gente pode começar a tornar o conteúdo dinâmico, tá? Por exemplo, eu vou declarar uma variável nome e dentro dela eu vou botar Dudu, certo? E aí eu vou escrever aqui um texto, né? Variável texto. Recebe, meu nome é Júlia. Vira o meme do meu nome é Júlia? Se eu der um alerta aqui na variável chamada texto, eita, vai aparecer meu nome é, certo? Como eu tenho uma outra variável chamada Dudu, eu gostaria de unir as duas. Então eu vou dar-lhe aqui, ó, texto. No JavaScript, para tu unir dois valores assim, né, duas variáveis, tu usa o mais.
Aí tu bota nome. E aí tu dá um enter. Meu nome é Dudu. Estão vendo? Só que na verdade eu quero atribuir outro nome, que vai ser Gabriel. Se eu fizer a mesma coisa aqui, alert, texto, mais nome, ele vai dizer que meu nome é Gabriel. Por que que mudou só o nome e não mudou todo o texto? Porque eu só mudei a variável nome, né? A variável texto, criei ela aqui em cima e eu não mudei mais ela. E ainda assim, eu poderia criar uma outra variável chamada, sei lá, texto completo e colocar para dentro dela a variável texto mais a variável nome. E aí dá um alerta na texto completo. E aí vai aparecer o texto inteiro. Meu nome é Gabriel. E aí a gente começa a fritar a cabeça. Aí a gente está começando a falar sobre lógica de programação. Por quê? Aqui eu tenho uma variável e dentro dessa variável tem a união de outras duas variáveis. Só que a gente não vai aparecer texto nome. Por que que não vai aparecer texto nome? Porque ela não une as variáveis em si, ela une o conteúdo de cada variável, que no caso aqui é o meu nome e o nome da pessoa. E é por isso que vocês entram no Facebook, no Instagram e aparece o nome de vocês e não o meu. É por isso que quando eu vou olhar as fotos do Instagram quando eu estou logado, aparece as minhas e não as de vocês. Entende? Não existe uma página para cada pessoa que tem um cadastro no Instagram. Não é assim que funciona. Existe uma página, que daí eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos qual que seria a ideia. Existe uma página do Instagram, aqui, vamos botar aqui em cima, aqui no nosso texto. Hoje eu aprendi um pouco de HTML, aula teste, blá blá blá. E aí eu vou botar aqui, ó, no lugar do aula teste, eu vou botar assim, ó. Oi, meu nome é. E aqui eu vou botar um spam aqui. Meu nome é fulano. O que que eu boto aqui? Sou um dev em ascensão. Nem sei como escreve ascensão, então vou botar em desenvolvimento. Sou um dev em desenvolvimento. Pronto. Salvo isso, não vai ter mudado grandes coisas lá na nossa página. Ó. Apareceu até um erro aqui por causa do encoding. Quem fez o curso entende porque deu esse erro aqui. Ele falou sobre ANSI e o TF8 e blá blá blá. Vou só tirar esse acento aqui para não dar esse erro. Pronto, meu nome sou um dev em desenvolvimento. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma variável chamada nome e vou atribuir para ela o valor Dudu. E agora eu vou manipular esse código aqui para que apareça o nome do Dudu aqui, né? Se vocês lembram, né? Eu preciso dizer o alvo, que no meu caso vai ser o spam que está dentro do H1. Vamos botar H1 spam. Eu poderia ter posto um ID no spam, poderia ter uma classe no spam, enfim. Mas para fazer rápido, eu estou fazendo isso. Aqui eu vou dizer text, que é texto, né, em inglês. Essa é uma função que ela atribui um texto para dentro do alvo que a gente está escolhendo. E aqui eu vou botar o nome, que é a variável nome. E plain, apareceu, meu nome é Dudu. Sou um dev em desenvolvimento.
Mas eu poderia substituir aqui por Gabriel. E plain, meu nome é Gabriel, sou um dev de desenvolvimento. E assim vai indo, né? A gente poderia botar o que a gente quisesse. Nicolas e por aí vai. Então, na prática, o Instagram, o Facebook, eles não têm uma página para o perfil do Gabriel, outra página para o perfil do Ricardo, outra página para o perfil do Dudu e por aí vai. Não é assim que funciona. Eles têm uma página, né, única para o perfil, um arquivo só, que nem vocês estão vendo aqui. O que muda é a variável. Quando vocês fazem um login, existe uma atribuição, digamos assim, ó. Vamos supor que existe uma variável chamado usuário logado, tá? E quando vocês logam ali, fazem as credenciais e tal, e ele reconhece que a senha está certa e o e-mail está certo, eles pegam essa variável usuário logado e botar no usuário logado nome e botam ali o nome, buscam lá no banco de dados, né? Quem é que fez login? Foi o Gabriel. Então eles vão botar ali o valor Gabriel. E aqui, onde era para estar o nome, ou tem uma representação da variável, tipo assim, ó, sabe? Dependendo da linguagem, né? Às vezes, usuário logado, nome. Tem linguagem que entende isso aqui como uma variável. Ó. Aqui eu quero que receba isso aqui, tal. O JavaScript não é bem assim que funciona, então eu não vou confundir a cabeça de vocês. Mas só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Então, quando eu logo, a variável ali recebe as minhas informações pessoais. Quando vocês logam, recebe as informações pessoais de vocês. E da mesma forma funciona quando vocês estão vendo ali, eu estou vendo um conteúdo do Instagram. Vocês nunca pararam para pensar que o conteúdo do Instagram é infinito? Tu vai scrollando, scrollando, né? Vai baixando as imagens, os reels ali e tal, e não acaba nunca. Então, qual é o tamanho da página do Instagram? Na verdade, deve ser bem pequenininha. Ela só tem um componente, assim, digamos, que tem ali talvez uma div, né? E dentro da div uma imagem do Reels, aqui uma imagem, não é bem isso, mas só para vocês entenderem. E aqui dentro o texto do Reels. E esse componente aqui, cada vez que vocês vão baixando a tela, ele vai sendo inserido na tela, né? O sistema busca no banco de dados as informações do conteúdo que ele quer mostrar e ele vai colocando vai alimentando, bota a imagem, bota o texto, naná, e vai botando na tela. Mas a página em si, ela é muito pequena, ela tem pouco código. Certo, gurizada? Perguntas sobre variáveis. Conseguiram entender o que que é uma variável? Em cima, posso fazer outra pergunta aí, ó? Se tiver a ver com isso, sim. Tipo, tu não tem uma pasta aí, aquele do cara lá que é o Index, que tu abre o conteúdo todo da programação ali. Tipo, na imagem ali, tu vê que na imagem ali eu tava tentando que eu tive que trocar o SSD, fiz um bolo no computador. E aí, então, eu tive que copiar isso, eu só copiei tudo. E fui nos teus vídeos ali e não rola lá pro. Ah, tô até vendo minha câmera. Não rola lá pra trás, lá, tipo, a imagem, não sei o que, aí style, só dá pra ver o W ali. W, né? Acho que é W. Aham. É em Dart? O que é que tá pra lá? Eu não É consegui que puxar nada. tu Cadê o acompanhou o Blue Line? vídeo, tu acompanhou o vídeo tudo, mas é que tu não acompanhou o que eu falei. Eu mandei o arquivo. Tá aqui Ah, tu mandou. tá aqui no canal de texto aqui do Discord. Tá o Ah, CSS ali e tá também o ah, HTML ali atualizado. Porém, né, eu tô então. mandei 3 pontinhos agora ali, porque agora eu tenho que mandar o arquivo Uhum. novo, né?
Assim, tá, porque eu, na verdade, eu acabei esquecendo, né? Isso aí por causa da. Tu mandou antes disso? Na verdade, eu Sim, vou mandar no antes? final de cada aula eu mando o arquivo atualizado. Ah, Agora eu então eu mandei o acabei novo esquecendo ali, ó. porque eu entrei na já tá no Discord aqui, né? Acabei de mandar o novo ali. Esse novo tá com, acho que tá com o nome do Gabriel ali no, tá alimentando o site com o nome do Gabriel. Aqui pra mim só tá. Já estou lá, bora. Não, O grupo atualizou do esse. Discord, Ricardo. Aqui, ó, Ah, entra no Discord, tu não Discord. atualizar. Isso. Onde é que tá A esse gente tá num tá canal de sempre aqui. áudio, tá? Tu sobe um pouquinho, tem um canal de texto. Ah, entendi. Vou até te chamar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo te Por chamar favor. ali, te dar um toque. Ricardo Ken. Aqui, ó. Achou? Acho que tem alguma coisa, não achei nada. É, tá, Ah, boa-vinda. É que não, acho que. Ai, meu Deus. não, é mais pra baixo. Tá complicado. É, depois eu te ajudo aí, fica aí Bate-papo? que eu te ajudo. Uhum. Tá, achei sim, achei. O Gabriel já achou ali que Ah, ele deu um ok. eu achei ele também, mas é. Então tá. Tá, mas sobre variáveis, gurizada, vocês têm dúvidas? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Não? Então só um spoilerzinho. Na semana que vem a gente vai falar sobre arrays ou arrays, que basicamente, vocês vão entender mais lá, mas basicamente é uma caixa das caixas. É uma variável com várias variáveis, ou melhor, uma variável com vários dados, várias informações diferentes. Ela consegue armazenar vários tipos de informação, várias estruturas, é uma variável mais completa, digamos assim, mais poderosa, certo? Então, até a próxima aula. É nóis, abraço para vocês, Deus abençoe, nos vemos lá. Tudo bem. Valeu. Valeu!